Boa noite a todos e todas, aqui é o professor Márcio Banha, tudo bem com vocês? Então, no dia de hoje, nós vamos dar início a uma aula específica da nossa disciplina, né? Nós iniciamos com os chamados eixos temáticos, certo? Fizemos uma abordagem muito boa, já nos ambientamos e agora nós vamos avançando nessa discussão disciplinar, certo? Isso não quer dizer que em outros momentos a gente não volte a abordar os eixos temáticos, certo? Até porque são abordagens muito importantes e que se conectam com questões que são relevantes para a gente entender a realidade. Então a história ela não vai se furtar disso nunca. Só que nesse momento eu quero trazer para vocês aqui um debate específico da nossa disciplina, né? E a ideia de hoje é discutir o que é história. Tá? É como se fosse uma aula de introdução, né? Uma aula para que a gente possa ter aí uma noção clara do que é o conhecimento histórico. Eu sei que vocês já estudaram história desde o fundamental menor até o ensino médio, né? E estão retomando esse estudo agora, só que eu quero apresentar um pouco da minha perspectiva para que a gente entenda, né, o meu olhar como professor, como historiador, e que eu compartilhe com vocês e vocês também possam compartilhar comigo as percepções de vocês, tá bom? Então, de acordo com o texto que eu passei no grupo, a gente pode fazer primeiramente a seguinte abordagem, né? A história é construída a partir das vivências e ações cotidianas. Assim, o objeto de estudo da história é um homem em sociedade. Então, tudo que o homem faz em sociedade ao longo do tempo é objeto de estudo da história. Quando eu falo é objeto de estudo da história, é que a história, enquanto ciência, ela tem uma preocupação em estudar isso. O que, professor? Tudo que o homem faz em sociedade ao longo do tempo. Tá? Então, quem estuda história, quem quer conhecer profundamente a trajetória humana ao longo do tempo, né? Quem quer ser um historiador, um pesquisador, ele tem como objeto de estudo exatamente isso. As ações humanas, né, em sociedade ao longo do tempo. Então, esse é o objeto fundamental da história, né? E partindo desse pressuposto, né, como diz o grande historiador Mark Bloch, né, a história é a ciência dos homens no tempo, tá? Ou seja, é uma ciência que vai se preocupar exatamente, né, de conhecer o homem, né, de conhecer a sua trajetória, mas levar em conta, né, essa passagem do tempo e relacioná-la às ações humanas, porque o homem ele é construtor da sua história. Tá? Então, nessa perspectiva, a gente entende que para se estudar história, a gente precisa estudar essa passagem humana ao longo do tempo, essa passagem humana em sociedade, no sentido de a gente conseguir entender a nossa realidade, entender as relações entre o passado e o presente, né? Lançar inclusive perspectivas para o futuro, né? Mas não sem a análise desse passado, mas lembrar também que o passado ele não fala sozinho, né? Ele não fala por si só. Daí é importante entender por que o historiador ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai analisar. Uma vez que as respostas que a gente encontra para o momento atual e que surgem no momento vivido, ou seja, no presente, nós buscamos entender elementos desse passado, né? Mas com certeza para dar respostas ao que a gente vive no nosso dia a dia. Então o passado por si só ele não vai nos dizer muito, a não ser que a gente não faça esse esforço de reflexão, esse esforço de análise, na busca, né, de mais e mais indícios, né, da trajetória humana ao longo do tempo. Então, esse fascínio pela história que nós temos, aqui falando como pesquisador, como professor, é que nos move, né? Mas não é um fascínio, vamos dizer assim, fluido, né? Sem sentido ou sem objetivo. Na verdade, nós somos fascinados pela história porque nós buscamos também responder às questões que que nos são apresentadas no dia a dia. Daí, então, a gente ter essa preocupação de entender
o que já se passou, para relacioná-lo com a nossa realidade. E para finalizar, aqui mais uma frase do Mark Bloch: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Certo? Então, fica aí um alerta, né? Vamos dizer assim, uma aprendizagem de que a gente precisa sim entender o nosso passado para dar respostas ao que nós vivemos no presente. Né? E muitas das vezes os questionamentos que surgem e que se voltam para o passado, eles são questionamentos que nascem também no presente. Tá? Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.